Olá, eu sou André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Como é a estrutura desse gênero textual? Como começar a escrever um artigo de opinião? Vamos lá? O que é um artigo de opinião? Para começar, um artigo de opinião, ele é um texto do tipo dissertativo. Isso significa que ele requer que o autor identifique um tema, expresse o seu ponto de vista sobre esse tema e argumente para defender esse ponto de vista, chegando assim a uma conclusão. Como diz o próprio nome, trata-se de um texto de opinião. Isso significa que o ponto de vista autoral ele deve ser explicitado, ou seja, o uso da primeira pessoa ele é mais do que liberado no artigo de opinião. Ele é até mesmo requerido. É interessante que apareça a primeira pessoa para que a opinião do autor possa ser conhecida ali. A argumentação continua acontecendo com base em dados, em fatos e também no raciocínio lógico, que é criado pela própria pessoa que está escrevendo o artigo para levar aí as pessoas que vão ler esse artigo a concordarem com o seu ponto de vista. A linguagem do artigo de opinião, por ter esse caráter mais pessoal, ela pode ser um pouco menos formal dependendo do contexto. Dependendo do lugar onde esse artigo vai ser publicado, dependendo das intenções de quem está publicando, de quem está escrevendo esse artigo, dependendo do público-alvo a quem esse artigo é direcionado, tudo isso vai adequar a linguagem do artigo de opinião. E a extensão também. A extensão vai depender do tipo de veículo onde esse artigo vai ser publicado. Então ele pode ser um artigo de apenas umas 10, 15 linhas, dependendo do lugar onde ele vai ser publicado, dependendo da intenção, dependendo do tema, do público, ou pode até alcançar aí 50, 60 linhas, dependendo de todos esses fatores também. E por fim, o artigo de opinião, justamente por ter esse caráter pessoal, ele pode ser assinado. A pessoa pode colocar lá o seu nome dizendo que é ela, principalmente se trata de alguém que é uma autoridade no assunto. Bom, assim como todo texto dissertativo, o artigo de opinião tem a sua estrutura dividida em 3 partes: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução é onde se apresenta o tema, onde esse tema é contextualizado e onde se expõe a tese, que é o ponto de vista autoral. Vamos ler um parágrafo aqui para a gente poder visualizar um pouco cada um desses elementos? Olha só, produzir menos lixo, planejar as compras, conhecer a origem e os processos de fabricação dos produtos que adquirimos, entender os impactos que eles causam ao longo de toda a sua vida útil. Da extração da matéria-prima ao descarte final, essas são algumas simples atitudes que colaboram com o consumo consciente, também conhecido como consumo sustentável. Então, nesse artigo que fala de consumo sustentável, vejamos aqui alguns elementos, Nós temos aqui, qual é o tema? O tema é o que é o consumo sustentável, e ele começa com a descrição de algumas atitudes que caracterizam o consumo sustentável, como produzir menos lixo, planejar as compras, conhecer a origem e os processos dos produtos que adquirimos e entender os impactos que eles causam ao longo de toda a sua vida útil. Então, essas práticas caracterizam o consumo sustentável de modo genérico. Repare no uso da primeira pessoa do plural. Produtos que adquirimos, colocando aí o autor e o leitor juntos, como se estivessem em comum acordo com essas ideias. E aí nós temos a contextualização do tema, explicando
o processo de fabricação e de consumo de produtos e por que uma preocupação com isso. Olha só, da extração da matéria-prima ao descarte final, essas são algumas simples atitudes que colaboram com o consumo consciente. Então, mostrando que a preocupação com o produto, desde a sua fabricação até o descarte dele no lixo, deve ser uma preocupação de quem quer ser um consumidor mais consciente e praticar aí o consumo sustentável. Então veja que nós temos aí o tema, nós temos a contextualização e nós temos o ponto de vista autoral explicitado com o uso da primeira pessoa no plural. E aí, no desenvolvimento, a ideia é explicar melhor, ou seja, desenvolver aquilo que foi apresentado na introdução. Tá? Então, é onde é feita a argumentação para a defesa do ponto de vista autoral. Tá? E é preciso lembrar que, apesar de ser o artigo de opinião, as opiniões devem ser embasadas. Não é porque é um artigo de opinião que fica simplesmente naquilo que eu, autor, acho que é. A minha opinião, ela precisa ter algum embasamento para que o meu leitor possa ler e confiar nessa minha opinião. Senão fica muito só no cunho pessoal. Tá? Olha só, segundo a pesquisa Vida Saudável e Sustentável de 2021, desenvolvida pelo Instituto Acatu em parceria com a Globescan, 86% dos brasileiros desejam reduzir seu impacto individual sobre o meio ambiente e a natureza. Então veja que o parágrafo de argumentação começa apresentando uma pesquisa, apresentando o nome de um instituto, e apresenta o dado da pesquisa. Na sequência, traz um questionamento. Mas, afinal, como ser contrário ao paradigma comportamental de consumo imediatista? E aqui nós não vamos analisar esse texto todo, mas é lógico que se essa pergunta foi feita neste momento, ou no próximo parágrafo, ou lá na conclusão, ela deverá ser respondida, para manter assim a coesão textual. E aí chegamos à terceira parte, que é a conclusão. Na conclusão, que é a parte final do texto, é onde será concluído, onde será fechado ali o pensamento desenvolvido ao longo do texto, geralmente retomando as ideias do parágrafo introdutório e em alguns momentos fazendo ali um breve resumo daquilo que foi discutido no texto para poder fechar o raciocínio. Vamos dar uma olhadinha nessa? Olha só, mas de fato, como avançarmos, repare aí de novo na primeira pessoa do plural, o consumo consciente no Brasil. Inicialmente, o ecossistema de negócio brasileiro deve estabelecer ambições claras vinculadas à agenda ESG, a partir de KPIs que compreendam essa transformação como uma jornada que necessita de inovação e consistência. Então veja, traz ali o conceito de ecossistema de negócio brasileiro, apresentando como uma comunidade que deve buscar essa solução e como ela deve fazer isso e para que ela deve fazer isso. Além disso, o mercado brasileiro precisa do apoio de todos os setores, público, privado e sociedade. Então veja, trazendo ali o mercado brasileiro como parte desse processo e da sociedade como também o agente que pode promover uma mudança. Essas entidades possuem papel fundamental na disseminação do ESG e principalmente na mudança de mentalidade da população. O caminho ainda é longo, mas estamos na rota. E ele termina com uma frase de efeito que em um artigo de opinião é bem-vinda. Porque ela está ali resumindo, sintetizando tudo que foi discutido e tudo que foi proposto. Então, para que você possa fazer um artigo de opinião, você tem que seguir alguns passos. Os passos são: caso vá colocar o título, deixe para o final, porque o título ele tem que resumir as ideias do texto. Então, primeiro você escreve o texto, depois dá uma lida para aí sim escolher o título. Apresente o tema na introdução, pesquise previamente sobre o tema sobre o qual irá escrever.
já que você vai emitir a sua opinião, é preciso que você tome conhecimento das ideias, dos conceitos, dos dados, dos fatos que estão relacionados a esse tema, para não ficar na superfície, para não falar aquilo que não está relacionado ao tema. Recorte o tema, principalmente se for muito abrangente. Escolha um aspecto para abordar. Em um artigo, nunca é possível falar tudo sobre um tema. Então, é importante recortar qual é o aspecto que eu quero abordar sobre determinado tema. Faça rascunho, depois passe a limpo. É sempre importante lembrar que nenhuma pessoa escreve direto o primeiro texto e publica o primeiro texto que escreveu. É sempre preciso fazer rascunho, ler, reler, corrigir, tirar aquilo que ficou em excesso, melhorar aquilo que possa ter ficado confuso, ambíguo, que não diga exatamente o que a gente quer, tá? Então é importante fazer um rascunho para poder depois passar a limpo e aí sim publicar o texto. E claro, revise antes de entregar, corrigindo ali erros ortográficos, de pontuação, de acentuação, de concordância, de regência, o uso de uma palavra inadequada, as possíveis cacofonias, enfim, corrigindo aquilo que pode ser ali um elemento negativo para o artigo. E algumas dicas para quem pretende escrever bem, não só artigos de opinião, mas outros tipos de texto também. Olha só, seja uma pessoa bem informada. Ser uma pessoa bem informada não é saber sobre tudo, mas é sim ter conhecimento do que está acontecendo ao nosso redor. Mais do que ter conhecimento, é procurar entender o que está acontecendo. Daí a importância de fontes seguras, daí a importância de estudar, daí a importância de procurar se aprofundar, de verificar informações, fatos. Leia artigos de opinião. Se você vai escrever artigos de opinião, leia artigos de opinião para você ter uma referência, para você se basear nesses artigos e aí sim poder fazer o seu. Utilize fontes de informação confiáveis. No mundo de hoje, com a internet, com a quantidade de informação que está circulando, eu sei, é muito difícil a gente saber se uma informação é confiável. Mas nós sabemos desconfiar de informações muito sensacionalistas, daquelas informações que não foram publicadas em grandes veículos de comunicação, que estão só em alguns sites, e que outros grandes veículos não divulgam, daquilo que não tem nenhum embasamento teórico, científico, acadêmico, que não tem nenhuma comprovação de realidade. Enfim, procure ir conhecendo de onde você pode tirar informações seguras sobre aquilo que você quer opinar. E procure compreender o ponto de vista de quem vai ler o seu texto. Isso é importantíssimo para você adequar não só o tema, a maneira como você vai colocar esse tema, a linguagem que você vai utilizar, a extensão do seu texto, entre outras coisas. Tudo isso parece muito com aquilo que a gente aprende sobre dissertação. Qual é, afinal de contas, a grande diferença entre um artigo de opinião e uma dissertação? A maior diferença está na pessoalidade. O texto dissertativo argumentativo, aquele que é pedido, cobrado na maior parte dos vestibulares, e que é a base, por exemplo, de textos acadêmicos, científicos, técnicos, ele tem que ser impessoal, ou seja, a pessoa de quem está escrevendo não deve transparecer por meio da linguagem no texto. Por exemplo, o uso da primeira pessoa não é aconselhado nesse tipo de texto dissertativo argumentativo, nem mesmo a primeira pessoa do plural. O mais recomendado é que se use a partícula se para se expressar a impessoalidade. Ao invés de dizer pensamos, diz pensa-se. Então, a grande diferença entre esses dois tipos de texto está aí, na pessoalidade. No artigo de opinião, a pessoalidade é bem-vinda.
No caso do texto dissertativo e argumentativo é o contrário. A impessoalidade é que é desejável. Então eu trouxe aqui um exemplo de 2 parágrafos, só que um escrito como poderia ser para um artigo de opinião e o outro escrito como poderia ser para um texto dissertativo. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, no artigo de opinião, para piorar, vejo crescer o número de narrativas frágeis e falsas de sustentabilidade que atuam como desserviço para quem de fato gostaria de consumir de forma mais consciente. Então veja, o artigo começa com uma expressão bastante coloquial que nós utilizamos no nosso dia a dia, para piorar, e o uso da primeira pessoa do singular, vejo crescer. Então isso, num artigo de opinião, está tudo bem. Agora, para um texto dissertativo argumentativo, não. Então vamos ver como seria possível escrever a mesma coisa, só que de forma impessoal? Olha só. Além disso, é crescente o número de narrativas frágeis e falsas de sustentabilidade que atuam como desserviço para quem de fato gostaria de consumir de forma mais consciente. Então veja, tiramos o para piorar e o vejo crescer e simplesmente colocamos, além disso, que tem o mesmo sentido do para piorar, estou acrescentando algo, o além disso, e ao invés de dizer vejo crescer, simplesmente afirmamos é crescente, em terceira pessoa, da forma impessoal. E assim, chegamos ao final dessa nossa videoaula, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido, acesse os links da plataforma e amplie aí o seu conhecimento. E vamos a uma reflexão sobre o conteúdo desta aula. O fato de uma opinião ser amplamente compartilhada não é nenhuma evidência de que não seja completamente absurda. De fato, tendo-se em vista a maioria da humanidade, é mais provável que uma opinião difundida seja tola do que sensata. Bertrand Russell. Bons estudos e até a próxima aula.